muita novidade nesse dia de hoje sobre o nosso Palmeiras, galerinha. Muita novidade. Segue o vídeo aí, então. Começou os primeiros contatos para negociar a contratação de Júnior Santos do Botafogo. O atacante é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira. No começo de 2024, o Verdão tentou trazer o atacante, mas não conseguiu. Apesar de ter sido artilheiro do Botafogo na última temporada, ele terminou o ano na reserva. O Verdão ainda quer o meia Andréas Pereira do Fulham, mas a negociação está travada até o momento em função do clube inglês. Outro nome que surge como opção no meio de campo é o de Matheus Pereira do Cruzeiro. O meia de 28 anos já trabalhou com Abel Ferreira no Sporting. Para conseguir a transferência, o Palmeiras terá que pagar um valor alto pela multa rescisória ao Cruzeiro. O Palmeiras foi ao staff, na informação que eu tive nas últimas horas, do Alexander Bernabé, lateral esquerdo, argentino, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro com o Internacional, e a eles fez uma proposta de valorização salarial, além dos protocolares 5 anos de contrato, para que o jogador mude de ideia, que hoje é tentar continuar no Internacional e esperar o acerto, claro, do clube gaúcho com a equipe escocesa, tá? O Bernabé deu ao Internacional uma preferência para permanecer no Brasil, desde que, claro, nessa preferência o Inter conseguisse se acertar com o Glasgow Celtic. Vamos supor, se existisse um embate dos dois clubes, tal, por proposta, o Bernabé optaria em jogar no Internacional. Só que nas últimas horas o Palmeiras entrou muito forte na parada, tá? O Palmeiras deu uma valorização que hoje o Internacional, inclusive até segundo informações e declarações também do presidente Alessandro Barcelos e da diretoria do Inter, a equipe chegou a um limite para conversar com o Bernabé e também com o staff do jogador e obviamente com o próprio Celtic, tá? Não fará nenhum tipo de loucura, porque o Inter hoje, infelizmente, não pode fazer aportes maiores do que o necessário, e que, no caso, isso chegando ao Palmeiras, por isso que ele conseguiu elevar esse patamar para tentar convencer o Bernabé. Tá? O Inter chegou ao nível e o Palmeiras, na informação que eu tive, subiu essa história na valorização para tentar demover o jogador. Existe, entre aspas, esse acerto, tá? De Palmeiras com o staff do Bernabé pela questão salarial. Só que 2 outros detalhes ainda fazem com que o Palmeiras, mesmo encaminhado com o lado do Bernabé, esteja numa pequena desvantagem no momento. Primeiro deles, o Inter fez uma proposta ao Glasgow Celtic e ainda não obteve resposta, tá? A proposta do Inter de parcelar os 5 milhões de euros em que pede o Celtic na opção de compra. Diferente do Palmeiras, que garantiu ao staff do Bernabé em que ele chegará com o Celtic sem parcelamento e pagará os 5 milhões que o Celtic quer. Tá? Então existe essa diferença. Mas por que o Palmeiras está em desvantagem? Porque até o dia 31 de dezembro a resposta tem que ser dada ao Inter. Tá? Então se o Celtic aceitar o parcelamento dos 5 milhões de euros até o dia 31, como é a prioridade do contrato na opção de compra, o Bernabé fica no Internacional. A partir da próxima quarta-feira, 1º de janeiro, se o Celtic responder para o Inter que não gostou da proposta e que vai aceitar a do Palmeiras, a partir dali o negócio passa a ficar muito próximo desse desfecho em favor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? Só que, além dessa história, o Inter conseguiu uma última carta na manga. E inclusive a carta foi obtida há poucos minutos, vamos dizer assim, tá bom? Dizer assim é complicado, dizer assim, que eu tô olhando exatamente aqui agora à minha frente, na informação. O Gabriel Carvalho, jogador, aquele bom menino ali da frente do Internacional, ele foi vendido para o Al-Qadisiyah, tá? Al-Qadisiyah da Arábia Saudita por 22 milhões de dólares, 16 à vista, mais 6 em bônus. E isso faz com que o Inter também tenha, nessas últimas horas, uma certeza
de um budget, de um orçamento para trucar essa história com o Glasgow Celtic e, quem sabe, mudar essa proposta de parcelamento para uma proposta direta. E aí, senhoras e senhores, se até o dia 31 o Inter ofertar com aquilo que o Celtic espera e ter a resposta positiva, o Bernabé vai para a continuidade dele no Inter. Caso contrário, se o Celtic entender que as propostas são similares e a decisão fica nas mãos do jogador para ele, Celtic, bater o martelo, é aí onde o Palmeiras pode tentar brigar neste leilão, que é de ofertar mais ao Bernabé, com mais garantias, com mais bônus, com mais luvas, para tentar, claro, trazer o jogador para o Allianz Parque. Tá certo? Então a história está nesse pé. O Palmeiras, sim, prepara um chapéu para tirar o Bernabé do Internacional. Já fez uma proposta ao staff do jogador maior do que o Inter quer e pode pagar nesse momento. Porém, conta com as horas para saber se de fato o Inter, na venda do Gabriel Carvalho, vai chegar com 5 milhões à vista de euros para trucar a história com o Glasgow Celtic, ou então se o Inter vai tentar esse parcelamento e ter essa resposta positiva por parte dos escoceses. Porque se isso não acontecer, a partir da próxima quarta-feira, o jogo inverte e o Palmeiras fica muito próximo de ter Alexander Bernabé como reforço em 2025. Lembrando que tanto o Vanderlan como o Caio Paulista estão na vitrine e podem também ser vendidos a partir da próxima temporada. Notícia boa, não tem data, não tem hora para chegar, não tem momento. O que importa é que a gente tenha que vir agora aqui e, no meu caso, bater um papo com vocês, contar mais uma novidade em relação a, quem sabe, um futuro reforço do Palmeiras. Muitas informações vocês ouviram, checaram e se deram conta que foi aqui no canal do Facincani que eu contei tintim por tintim direitinho para vocês. Facundo Torres, o preço do Paulinho, a história do Matheus Pereira, o nome do Vija Sante e deste personagem que é o tema deste vídeo aqui, o lateral esquerdo Bernabé. Jogador que foi muito bem com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Bernabé foi um dos grandes pilares da retomada de potencial competitivo do Inter no campeonato, inclusive que fez o Inter chegar a Libertadores junto com o técnico Roger Machado. E o Bernabé, para mim, foi um grande destaque nessa competição e aquela grata surpresa que, faz muita gente abrir os olhos numa possibilidade de ter na equipe. Claro que o Internacional é um clube grande e ele, evidentemente, tem todo o poder para manter um jogador como o Bernabé no elenco. A questão toda é que o Bernabé não pertence ao Inter, e sim o Bernabé pertence ao Glasgow Celtic da Escócia, com um preço fixado na opção de compra deste empréstimo de 5 milhões de euros. É um valor alto para um clube como o Palmeiras, que nesse momento tem ofertado aí nas histórias do Andréas Pereira, do Paulinho, de, tentar o Matheus Pereira também, valores acima de 15, 20 milhões, para um time que está com essa bala na agulha, não. Para o Internacional hoje, é uma realidade um pouco diferente, em um ano em que o próprio Inter teve que vender um atleta importante dele ao Palmeiras para tentar fazer um caixa na recuperação de todo aquele problema no primeiro semestre das enchentes. Algo que ainda está reverberando financeiramente no clube gaúcho, mas que pode ter uma mudança nessas últimas horas em relação a uma negociação importante